estarmos aqui na casa do Senhor. Nós vamos estudar esse mês de maio o tema Família Radical, versículo base de Colossenses 2, 6 e 7, que diz: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Nós vamos fazer uma leitura bíblica em 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 12, apenas o último versículo. Eu vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de alguma parte aqui do capítulo 13, mas nós não vamos ler todo esse texto agora. O tema família radical, como nós explicamos lá no nosso encontro da família, dia 1º de maio, ele não quer dizer uma família radical, uma família diferente, uma família que pratica esportes radicais, né? Mas uma família radical é uma família que está firmada na verdade, na palavra. Colossenses 2, 6 e 7, que nós lemos há pouco, explica muito bem isso e traz essa palavra que nós devemos, como nós recebemos a Cristo, devemos andar nele. E lá tem 3 palavras: radicados, edificados e confirmados. Então nós recebemos a Cristo, nós fomos instruídos no caminho de Cristo e por isso nós devemos também andar nesse caminho do Senhor, firmados, radicados, ou seja, como alguém que tem uma raiz profunda. Irmãos, o tema família é um tema muito conhecido. Hoje cedo o presbítero Obed citou isso, né? Nós sabemos muitas coisas, mas o fácil é saber, o praticar que é mais difícil. E se a gente for observar, as 2 coisas mais importantes que nós temos que saber, nós sabemos. A Bíblia fala que o resumo da lei é amar ao seu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então nós sabemos que devemos amar a Deus e amar ao nosso próximo. Para amar a Deus, precisamos ler a palavra, orar, exercer ali os nossos dons, trabalhar. E para amar o nosso próximo, nós devemos seguir os mandamentos do Senhor também, sendo servos uns aos outros, abençoando uns aos outros. E quando se diz a respeito da família, é a mesma coisa. Nós temos muitos princípios importantes que nós sabemos. Mas nós não fazemos tudo. Também nós não somos aquele que não faz nada, né? Nós não fazemos tudo. Nós temos que tomar cuidado para não ir nem para o extremo, nem para o outro, né? Nós temos muito que praticar, muito mais que praticar. E se nós já sabemos, para que ouvir de novo? Porque, irmãos, nós precisamos relembrar, retornar ao assunto, trabalhar o assunto, porque nós não podemos desistir. Porque aquele que sabe e não se esforça para praticar aquilo que sabe, ele está desistindo. Ele está deixando de fazer o mais importante, que é servir a Deus e com aquilo que ele aprendeu na palavra de Deus.
E às vezes, irmãos, não é fácil. Não é fácil falar, não é fácil ouvir, porque certas palavras são duras para nós, são cobrança para nós. Mas quando a gente vai no médico, quando a gente vai no hospital, né, não é fácil receber o diagnóstico, ouvir lá que nós precisamos fazer algum tratamento. E assim também é na casa do Senhor, muitas vezes nós vamos para ouvir, para atentamente meditar, para que nós não venhamos a desistir dos princípios, mas que nós venhamos a estudá-los para praticá-los. A gente não pode reunir na igreja simplesmente para ouvir, cantar e falar, né, coisas bonitas, mas sem ainda ouvir o que o Senhor tem para nós. E por que nós falamos? Bom, nós falamos simples porque está na palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós deparamos com essas instruções. Então nós falamos. Nós precisamos falar toda a palavra, e isso inclui passagens que nos trazem aquilo que é bom. Então, quando nós ouvimos mandamentos e nós já estamos buscando segui-los, dispostos a segui-los, isso é mais um reforço para nós. Agora, se nós não queremos, aí é mais difícil ouvir. Mas mesmo assim nós precisamos ouvir. Começando aqui, irmãos, deste versículo que nós lemos, versículo 31 de 1 Coríntios 12, ele está saindo de um assunto e entrando num outro, mas ao mesmo tempo não saindo do primeiro assunto, porque ele volta no capítulo 14 a falar sobre dons espirituais. Então ele diz aqui: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, ou seja, nós devemos exercer os nossos dons, nós somos chamados para o trabalho do Senhor. E aqui há uma coisa muito interessante, muito especial para nós. Os dons melhores, quais são esses? Os dons melhores não são os que nós mais gostamos, talvez nem o que nós temos mais habilidade, mas são os mais úteis, são os dons que a igreja está precisando, aquilo que é necessário fazer pela igreja. Então nós precisamos estar sempre atentos e dispostos. Uma vez eu conversei com um missionário e falei: nossa, que bênção, né? Você tem um dom, você sempre quis ser missionário. Ele falou: não, eu lutei muito, mas eu senti que Deus estava me chamando, eu não tinha capacidade, eu não era por mim mesmo, não, eu queria estar fazendo outra coisa, mas Deus me chamou. E assim nós fomos chamados para o serviço do Senhor, porque nós precisamos trabalhar. Para exercer os dons, ele está falando que nós não devemos estar querendo assim sobressair uns com os outros. E aqui ele fala: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ou seja, ele toca neste caminho, nesse assunto do amor, porque é o amor que vai ser a fonte de tudo. Você pode ter os melhores dons, você pode ser a pessoa mais capacitada, mas exercer aquilo por orgulho, exercer aquilo de uma forma sem estar preocupando com o próximo ou ajudando alguém. Então ele para e fala sobre o amor. E algumas coisas que os irmãos que já há muito tempo me ouvem vão ouvir novamente. Eu gosto muito dessa parte aqui, porque quando ele diz passa a mostrar um caminho sobremodo excelente, ele está dizendo que naquela época as pessoas tinham um conceito errado do que era amor. Então ele fala assim: olha, eu vou mostrar um conceito superior ao conceito que vocês têm de amor. Porque tudo é uma questão de definição, né? Tudo é uma questão de definição. Quando a gente fala sobre alguma coisa, a pessoa ela vai responder de acordo com a definição que ela tem. A gente pode perguntar para alguém: você tem fé? A pessoa fala: tenho fé. Mas se você definir o que é fé, você vai perceber que talvez essa pessoa não tenha fé. Ela tem uma fezinha, ela tem um misticismo. Então tudo depende da definição. Você ama? Bom, então, vamos definir o que é amor primeiro. Porque você pode falar: não, eu amo. Sou a pessoa que mais ama. Mas ama como? Qual que é a sua definição de amor? Então é isso que a gente vê nessa passagem, né?
nós percebemos que Jesus mudou essa definição que era muito errada. Para eles, naquela época, o amor era um sentimento pelas pessoas mais capacitadas, melhores, mais elevadas. Uma pessoa querida era uma pessoa que era digna desse amor. Mas o conceito de Jesus é diferente. Maior é o amor, quanto menor é o objeto amado. Maior é o amor, quanto mais você ama aquilo que é difícil de amar. Amar é amar uma pessoa chata, amar uma pessoa difícil. Amar aquele cheirosinho bonitinho que te dá presente é mais fácil. Então, quem ama mais? Aquele que ama só os que lhe agradam ou aquele que mesmo tendo alguém que não é tão assim agradável, mas mesmo assim eu demonstro meu amor por essa pessoa? Então, a resposta é o segundo. O maior amor é o amor que se dirige tanto a um objeto pequeno, a um objeto simples, a alguém que não parece que vai nos ajudar, que vai nos dar tantas coisas. Ou seja, amor não é simplesmente o amor da emoção, o amor da paixão. E aí a gente pensa, se naquela época tinha um conceito errado de amor, até hoje existe isso. Porque para muitos amor é exatamente isso que eu acabei de dizer. É uma emoção, é uma paixão, eu amo. É o amor lá da rede social, da foto no Instagram. E às vezes você conhece certas famílias e você vê aquela família linda, né? Amo muito tudo isso. E você fala, poxa, mas essa família aí, basta eles, durante a semana, quase se matam. E aí posta aquela foto linda, né? O amor da minha vida, tudo para mim. Aí durante a semana, cala a boca, sua imbecil, e bate na mulher, e desse jeito. Não estou inventando. Então a gente percebe que o amor, o conceito de amor hoje também é um amor falso, a ponto de alguém falar, eu matei por amor. Como que você matou por amor? E aí então, depois desse versículo 31, quando ele diz, olha, eu vou mostrar para vocês o que é o amor, porque vocês precisam aprender e vocês precisam amar. E aí eu achei interessante como ele começa a sua exposição, porque primeiro ele tem que colocar um motivo, ou seja, um motivo para aquelas pessoas desejarem o verdadeiro amor. Tem que desconstruir o conceito errado de amor. E ele começa aqui então, falando a respeito do amor ser esse melhor caminho, e que para se viver o verdadeiro amor, era necessário pensar certas coisas. O versículo 1 ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como símbolo que retine. Viver sem o verdadeiro amor, eu ofendo os outros. Versículo 1. E realmente, né? Quando a gente está num relacionamento, seja família, seja com alguém da igreja, seja na rua, eu não quero ser tratado sem amor. A pessoa pode ser uma pessoa muito culta, a pessoa pode ser uma pessoa que tem uma posição, uma alta posição, mas a voz dessa pessoa é como uma lata irritante batendo. Você não quer nem ouvir essa pessoa. Segunda questão aqui que ele coloca, olha, se vocês não amarem sem amor, versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Sem amor, além de ofender os outros, nada serei, eu nada sou. Eu posso ser alguém que tem muitos dons, eu posso ser alguém que é até uma pessoa conhecida como uma pessoa de fé, mas não é nada. Posso ter diversas qualidades. Sem amor, nada vale. Ainda ele continua no verso 3. E ainda
que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, eu não ganho nada. Eu posso fazer, mas eu não estou fazendo nada. Você imagina alguém que pega todo o seu dinheiro e distribui aos pobres, ou até entrega o seu corpo para ser queimado, e aqui diz, nada disso se aproveitará, ou seja, não valeu nada. Fazer qualquer coisa sem amor, sem estar ali envolvido com aquilo, não vale nada. Adianta a gente vir à igreja só por vir, sem estarmos aqui buscando a Deus, orando? Adianta cantar? Adianta pregar? Sem amor, eu nada serei. E ainda tem mais um argumento mais à frente, no verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Sem amor, eu sou como uma criança imatura. E aí a gente realmente pode ver a sabedoria, né, dessa passagem. Porque a maior parte das discussões da questão da falta de amor, parece criança brigando, né? Ah, ele pegou o meu carrinho. Ah, eu não quero isso. Você viu? E nós, como crianças, às vezes estamos aí. Quem não ama é alguém considerado sem maturidade. Porque uma pessoa madura, ela aprende a amar, ela aprende a perdoar. Como é bom quando a gente vê uma pessoa idosa, não só porque é idoso, mas idoso que foi no decorrer dos anos amadurecendo, e você vê aquela pessoa tendo decisões sábias e falando com amor e suportando adversidades, né? E a gente percebe isso, porque amadureceu. Mas a gente não precisa ficar idoso para amadurecer. À medida em que nós demonstramos amor ao nosso próximo, em que nós somos humildes, o que as pessoas vão falar de nós? Nossa, como aquela pessoa é madura. Olha lá que não ficou bravo. O contrário também, né? Você viu como ficou bravo? Parece uma criança, né? Que não teve capacidade de contornar as coisas e agiu sem amor. Então, baseado nesses primeiros tópicos, nós percebemos aqui essa argumentação importante. Versículo 31, eu vou mostrar um caminho especial. O caminho de vocês não é o caminho do amor. E sem amor, se vocês não têm o verdadeiro caminho do amor, vocês estão sem amor. Sem amor, como que é a vida de vocês? A vida de vocês ofende os outros. A vida de vocês não é nada, por mais que tenha talentos e dons, não é nada. Não ganha nada, pode fazer tudo, mas nada que faz tem valor. E é como uma criança sem maturidade. E a partir daqui, nós percebemos que o texto traz aqui uma longa lista. Claro que nós não vamos demorar aqui, nós vamos passar bem rapidamente sobre esta lista, mas basicamente o que a gente vê nessa lista é características a respeito do amor dividida em duas questões. O que quem ama faz e o que quem ama não faz. E aí a gente pode já definir que o amor verdadeiro, ele é atitude e ele é também renúncia. O amor verdadeiro é atitude, porque quem ama faz, quem ama se identifica com o próximo, tem um objeto, né, na qual ele se manifesta, e quem ama não faz, renúncia no sentido da necessidade de reter muitas vezes algumas coisas para não magoar o outro, deixar de fazer certas coisas para que você esteja exercendo o verdadeiro amor. A primeira questão aqui, quem ama faz. O amor é paciente, benigno, depois fala tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Então, positivamente, o amor é atitude. Quais as atitudes que nós devemos ter para ser considerados pessoas que realmente amam
de forma verdadeira. Começando na paciência, e haja paciência no mundo de hoje, com as pessoas do jeito que são hoje, falando o que querem, né? Acusando, mas nós precisamos ser pacientes, mesmo passando por problemas e dificuldades. Devemos suportar uns aos outros. Devemos lembrar, né, que nós temos o nosso Deus que é paciente conosco. Como Deus tem que ter paciência conosco? E por que nós não vamos ter paciência com o nosso próximo? A bondade é exatamente a expressão do amor. O amor é benigno. Fazer o bem não é ficar só de longe, observando necessidades, é se dispor a fazer o bem. É atitude. A bondade é um fruto do Espírito, nós devemos ser bondosos. O amor suporta o sofrimento, tudo sofre, ou seja, não recua diante do sofrimento, encara a dor, segue, né? Não desiste. Tudo que nós vamos fazer, irmãos, que é trabalho, vai ter dificuldade, vai ter sofrimento. Se a gente não tiver amor, a gente para no primeiro dia, na primeira semana, qualquer coisa que você fizer. O que é o amor? O amor é a vontade de fazer, é a vontade de terminar. Continua, suporta. O amor acredita, tudo crê, vê o melhor nos outros, retém fé. Sem amor a gente sabe que é o contrário, né? Ah, não acredito. Ah, não vai dar certo. Mas amor acredita, busca, ajuda. Espera o melhor. Tudo espera. Tem um olhar do futuro melhor. Bem ligado o 4:5 aqui. Suporta, tudo suporta. Essa é a ideia de alguém que não apenas suporta parado, mas como se fosse um escudeiro que vai tomando balas no seu escudo e vai andando, caminhando, porque ele tem um objetivo. Ele nem corre e nem fica parado, mas suporta nessa expressão de continuar à frente. Permanece sempre, o amor jamais acaba, não entra em colapso. O amor é atitude, o amor é o que faz. É interessante a gente ver essas palavras. Se a gente, no lugar do amor, colocar o nosso nome, ao invés de falar que o amor é benigno, o amor é paciente, nós deveríamos poder nos personificar no amor. Por exemplo, ao invés de ler aqui, o amor é paciente, põe logo o seu nome. O João é paciente, o José é benigno, o João tudo sofre. Eu não quero colocar o nome de ninguém, não, para não me comprometer, né? Tudo crê, coloca o seu nome, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Difícil, né? Por isso que eu falei, a palavra de Deus, ela vai nos questionar, mas ela nos questiona para o bem, porque ela quer que nós estejamos nos esforçando para fazer o bem, para seguir essa palavra, para ter um conceito, uma definição correta daquilo que é o verdadeiro amor. Na sequência, nós falamos que o amor é atitude, no sentido de quem ama faz, e o amor também é renúncia, quem ama não faz. Temos as seguintes palavras: não faz, não arde em ciúmes. O ciumento é aquele descontente com o sucesso dos outros, se aborrece com o sucesso dos outros, que fica irritado quando o outro consegue fazer alguma coisa. Eu ia trazer uma imagem, mas não trouxe, não sei quantos viram essa semana. Tem um vídeo de uma menininha num carrinho desses de brinquedo, e aí de repente chega, não sei se era a prima ou uma coleguinha, com um carro novo, sabe, um carrão assim, sabe? De brinquedo também. Aquela menininha dá uma olhada, tipo assim, sabe? Como assim tem um carro mais bonito que o meu? O ciúme, o coraçãozinho de uma criancinha já demonstrando, como que pode? Eu sempre fui a dona do único carro aqui dessa vila, eu tenho o melhor carro.
Então isso é uma das expressões de ciúme. Não podemos ficar irritados com o sucesso do outro e nem desmerecer o sucesso do outro. Você fala, também, fulano ajudou, né? Não se ufana, não fica orgulhoso com quem é, não se ensoberbece. Amar é dar-se, não se afirmar, mas afirmar, ajudar o próximo. Não se conduz inconvenientemente. E aí a gente poderia englobar muita coisa, né, irmãos? Porque por amor a gente tem que ter muita paciência e tomar cuidado em relação a muitas coisas. Tem uma palavra que fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então tem momentos que algumas coisas a gente pode fazer, mas não convém. Por amor ao próximo, devemos tomar cuidado, devemos dar testemunho. Uma passagem boa para a gente ilustrar isso é Efésios 5:3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, obscena, né? Nem palavras vãs, palavras inúteis, chocarrice, piadas sujas, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Então, por amor a Deus, por amor ao testemunho, por amor ao nosso próximo, nós devemos tomar cuidado com a nossa postura, às vezes com a roupa que veste, com aquilo que fala. Isso é uma questão de amor. O amor não procura os seus interesses. Eu prefiro servir no lugar de ser servido. O amor não se exaspera, não se exalta sem motivo. Eu sei que há momentos de ira, momentos que nós temos que falar duro com as pessoas, mas com amor. Há uma diferença de você falar com amor e sem amor. Quando você fala com amor, parece que o não é sim. Agora tem vezes que você até fala o sim, mas sem amor, você percebe que a pessoa não vai perceber que você não ama. Está dizendo um sim lá forçado, né? Não se ressente do mal, isso aqui é muito para os dias de hoje. Melindroso, se ofende facilmente. Mas fulano passou por mim e nem me cumprimentou. Eu não vou mais na igreja, né? Fulano fez isso, ou falou isso para mim. Hoje a gente tem dificuldade, né? Como você vai disciplinar no sentido de ensinar alguma coisa para alguém? Às vezes você vai falar alguma coisa, a pessoa não aceita ser ensinada, criticada. O amor não se alegra com a injustiça. Ele não tem esse prazer em ver a desgraça alheia. O ser humano é complicado, né? Como nós falamos do ciúme há pouco, de olhar feio porque o outro ganhou alguma coisa que nós não temos. Aqui também, se alegrar com a injustiça é algo sério, mas acontece. É uma sensação de ter prazer quando o outro cai. É uma sensação de bem-estar, né? O outro cai e você parece que se sentiu melhor, porque você está no nível acima dele. Isso acontece demais. O nosso coração, infelizmente, é assim. O que nós devemos fazer então, irmãos? Buscar o amor. Eu não fui aplicando essa mensagem, para não tomar mais tempo dos irmãos, à família, mas o nosso foco principal aqui é a família. A família é um lugar de exercer amor. Todo lugar é lugar de exercer amor. Mas onde a gente passa mais tempo, e espero que passe, né? Tempo. Hoje em dia, como foi na lição de hoje também que nós aprendemos, as pessoas estão cada um trabalhando para um lado, né? O filho fica na creche, um pai vai para um lugar, a mãe vai para o outro, ninguém se vê mais, né? Então está complicado. Mas quando nós estamos juntos, passamos mais tempo, é o momento de nós exercermos esse amor verdadeiro, esse amor que o próprio Jesus nos ensina através de tudo que nós temos na palavra de Deus. E nós temos esse tempo. Gostaria que nós orássemos nesse mês, sempre oramos, mas orássemos nesse mês, que muitas igrejas estão estudando essas palavras. Vamos orar pelas famílias, vamos orar para que nós mesmos, a começar em nós tenhamos essa
disposição de servir mais ao Senhor e de amar, que Deus desperte em nós esse amor ao nosso próximo, amor em família, o cuidado para com o próximo, e nós, assim, temos muito que pensarmos. Eu disse no início, é um assunto difícil porque nós muitas vezes vamos olhar para nós mesmos e perceber que a gente erra tanto, somos tão pecadores, às vezes cuidamos tão mal das coisas, cuidamos tão mal dos nossos familiares. Eu acho que ninguém levanta aqui, né, e a mão e fala, eu sou um exemplo, minha casa, eu cuido, dei a melhor educação para os meus filhos, eu trato super bem a minha esposa, eu sou o melhor, né? Acho que ninguém tem coragem de pensar assim, de fazer assim. Nós somos falhos, porque é difícil, todo mundo sabe como que é o relacionamento na casa, as dificuldades, os problemas financeiros, os problemas de o que é meu, o que é seu, quem que faz, quem que não faz. Às vezes a gente cobra o outro no lugar de, na hora de ajudar o outro, nós queremos cobrar o outro, e não preciso dizer como é difícil. Mas, irmãos, podemos dia a dia melhorar, não desistir. Hoje em dia, falando de muitas famílias já desistiram, esposa desistiu do marido da esposa, filho desistiu, famílias totalmente desestruturadas, separadas, gente que está no segundo, terceiro, quarto casamento, já desistiram. Mas nosso objetivo aqui é orar, para que a gente não venha a desistir. Eu vou contar uma ilustração que eu acho assim, muito pesada, mas vou contar. E ela ilustra muito bem o perigo que a gente corre, se a gente não cuidar da nossa casa. A ilustração é o seguinte, era uma jovem muito rica, e ela vivia atarefada. Tinha uma linda família, o esposo, os filhos, mas vivia atarefada e sempre com os compromissos e tudo mais. O seu pai, preocupado, lhe deu um presente, lhe deu uma flor muito rara. E ele disse para ela, você tem que regá-la, podá-la, de vez em quando conversa um pouquinho com ela, e ela vai todos os dias soltar um perfume maravilhoso, vai te mostrar essas lindas pétalas aí. E aí aquela jovem lá, casada, ela começou a cuidar um pouco, mas com tanta correria, para lá e para cá, às vezes esquecia de colocar água, às vezes esquecia de cuidar, de conversar com a plantinha lá, e a plantinha estava na boa lá, né? Do mesmo jeito, sorrindo lá, então lá, vamos seguindo. Só que um dia ela chegou em casa e ela viu que a flor tinha morrido. Aí ela chorou e trouxe o pai dela e falou, olha aquela flor que você me deu, ela morreu. E o pai disse o seguinte, eu vou ler para que eu não pule nenhum pedaço. Eu já imaginava que isso aconteceria. E eu não posso te dar outra flor, porque não existe outra igual a essa. Ela era a única. Aí, assim como seus filhos, seu marido e sua família. Ela era a única, assim como seus filhos, seu marido e sua família. Todos são bênçãos que Deus te deu, mas você tem que aprender a regá-los, podá-los, dar atenção a eles, pois assim como a flor, os sentimentos também morrem. Você se acostumou a ver a flor lá, sempre florida, sempre perfumada, e se esqueceu de cuidar dela. Se a gente levar assim, é pesado, não é? Você viu a sua flor florida sempre? Minha família bonita da foto, do Instagram lá, né? Estava bonito. Esqueceu de cuidar dela. Cada um cuidando dos seus interesses. A gente falava muito de briga de família. Eu acredito que a gente está vivendo um momento um pouco diferente. Não sei como é que é na casa de vocês. Parece que não está brigando muito. Por quê? Por causa do isolamento. Está cada um num cômodo, ou com o celular, ou com a televisão, ou com o aparelho, 10 milhões de quilômetros de distância, num outro mundo. Não rega, não cuida, não conversa,
não fica junto. Então nós precisamos orar, irmãos, pelas nossas famílias, para que Deus esteja nos abençoando, para que a gente tenha essa consciência da necessidade de buscarmos o amor que é necessário para nós. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de estarmos mais uma vez aqui na Tua casa. Ó Pai amado, cuide de nós, tenha misericórdia de nós, ó Pai, abençoe o nosso lar, ó Deus. Abençoe cada família desta igreja, ó Deus, e esteja despertando em nós, ó Pai, para que nós possamos abençoar uns aos outros, ser servos uns aos outros, fazer a nossa parte, ó Deus, seja como esposa, como marido, como filho, ó Deus, e que nós estejamos entendendo que o Senhor nos deu uma bênção tão grande, que é ter um lar, que é ter uma família, e que nós possamos assim estar dia a dia trabalhando, ó Pai, para que esse lar seja abençoado pelo Senhor, ó Deus. Obrigado pela Tua mensagem, que o Senhor aplique nos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém.